Olá, queridos cerimonialistas, como vocês estão? Espero que muito bem. Estamos aqui em mais um episódio, nosso Cerimonialista de Prestígio. É o programa que o que eu quero fazer com este programa? Levar você, cerimonialista, a se tornar um profissional de excelência no mercado de casamentos. Eu sei que existem muitos profissionais maravilhosos, mas eu também sei que os profissionais têm que se desenvolver, tem que se aperfeiçoar e tem que aprender detalhes. Isso é muito importante para você, cerimonialista, se tornar realmente alguém de renome, deixar o seu legado no mercado de cerimonial e organização de eventos. Tá? Meu nome é Marlise Bayerle, sou profissional na área alta moda noivas, desenho noivas há quase 30 anos e também trabalho nessa área de eventos cerimonial, organizadora de eventos há 25 anos, quase 30 anos também. E é por isso que hoje eu quero novamente trazer muita informação, fazer muita coisa boa aqui nesse programa para você cada vez mais pegar um pequeno detalhe que seja, mas que isso te traga realmente um crescimento, que esse programa te traga crescimentos graduais, mas constantes, tá? Um prazer imenso estar aqui e hoje a gente traz um episódio maravilhoso, que é o episódio que fala do checklist, a importância do checklist para um cerimonialista, o checklist do dia do evento, que existe, claro, em todo o nosso programa, no método CP, existem outros checklists que são valiosíssimos, mas hoje eu vou passar para vocês, principalmente do dia do evento, como fazer, como começar, por que começar. É muito importante o cerimonialista acordar no dia do casamento e já saber o que fazer. Na verdade, o cerimonialista de prestígio, ele já tem isso tudo organizado muito antes, na semana do casamento, dias antes, mas ele vai realmente rever isso um dia antes e no dia quando ele estiver fazendo acontecer e pensando em todos os detalhes, conferindo todos os detalhes, porque vocês sabem, né? Qualquer coisinha que passar não pode. A gente, como trabalha nessa área, sabe que está realizando sonhos, não podemos deixar passar nada. Vamos lá, cerimonialistas. Qual é o primeiro detalhe importante? Eu estou até com meu checklist aqui. Eu enumerei como se 10 detalhes importantes, tá? Para você fazer ou seu quadro, para você desenvolver realmente uma tabela, ou só como em forma de questionário. Mas todo cerimonialista tem que ter uma boa pasta, como eu digo, tudo certinho, tudo arrumado, tudo organizado, isso é de suma importância. Mas o primeiro item do checklist do dia do casamento é o bom dia aos noivos. Por que bom dia aos noivos? Porque quando você ligar para os noivos, ou para a noiva, ou para o noivo, e dar o seu bom dia, desejando o melhor desse dia, que é o dia do casamento, o dia inesquecível da vida deles, automaticamente você já vai estar entrando nessa harmonia, nessa sintonia e já vai estar sentindo como está realmente, como eles estão, né? Como eles estão, claro que estão muito felizes, mas às vezes um pouco nervosos, às vezes com um pouco de medo, de receio de dar tudo certo ou não, acontecer algum imprevisto. Então, os noivos já vão te passar antecipadamente este sentimento. E aí que o cerimonialista, como já tem toda essa experiência, ele vai saber levar a conversa, conversando, perguntando, desejando, né, um dia maravilhoso, para que qualquer dúvida eles possam retornar para você, o que eles precisarem, a equipe está disponível, liguem, mandem um WhatsApp, você estar muito conectado com eles o tempo todo, a partir de manhã cedo já. Às vezes, pessoal, eu indico, tá, para vocês cerimonialistas, um detalhe bem simples, deixar alguma mensagem muito bonita para os noivos, tá? Ou por WhatsApp, ou via e-mail, alguma coisa que comprove que vocês entraram em contato. Eu já cheguei a enviar flores para os noivos na casa da noiva, já cheguei a mandar um presente agradecendo a preferência do meu trabalho e a felicidade que eu estava fazendo o evento deles, né? Como eu estava feliz em poder realizar o sonho deles e o projeto da vida deles. Então, este contato é importantíssimo e eu creio também que para a família dos noivos sentir-se amados, sentir-se protegidos, guiados nesse dia do casamento é de suma importância. Todos eles vão estar muito mais tranquilos, né? E valorizando o seu trabalho cada vez mais, tá, pessoal? Então, não vamos esquecer. Dia do casamento, checklist principal do dia do evento,
bom dia aos noivos, tá? Vamos lá. E qual seria o nosso segundo no checklist? Nós temos os horários de recepção. O segundo item é horário de recepção. Coloquem lá os horários que você combinou, que você acordou, de igreja, de salão, de todo esse processo da chegada da noiva. Esse casamento é às 7 horas, ela vai chegar 15 para 7. Você retome todos esses horários. Faça um checklist de todos os horários acordados do evento, tá? É muito importante, porque qualquer coisinha que possa ser substituída ou algum inesperado que possa acontecer, você está apto a trocar, a saber como proceder, né, no teu checklist. Então, faça a revisão do horário do dia da noiva, se não é dia da noiva, o salão, onde estará o noivo, que horas ele combinou de chegar na recepção da igreja, ali, se conversar com a equipe de cerimonial. Faça isso com todos os horários. É imprescindível, porque já aconteceu, eu já li muito sobre isso, que algumas pessoas confundiram horários. Eu pensei que era tal hora. Não. Havendo esse checklist, você não vai passar por esse tipo de drama, vamos chamar assim, né? Ou de alguém chegar muito atrasado e acabar prejudicando, né, todo o ritual programado para a cerimônia religiosa. Muito importante isso, tá? Outro item que eu acho, que eu coloquei no nosso checklist aqui, tanto o horário de você verificar todos os horários, como os horários de chegada por exemplo, do bolo, dos doces, o horário de chegada dos serviços. Além dos profissionais, dos serviços, porque às vezes há profissionais que não vão estar no casamento, que só vão fazer alguma entrega, que seja uma lembrança contratada, que seja um show, que seja um presente, você vai ter que saber esses horários de serviços e a que horas vão ser entregues. Então verifique novamente todos eles, fale com os profissionais, mande o WhatsApp de verificação, que eu teria desenvolvido muito esse tipo de técnica, que era alguma coisa automática, né? Eu já fazia antes, às vezes, do evento e mandava ou por e-mail ou realmente alguma coisa relacionada a uma ligação pessoal para cada profissional, pedindo o mesmo detalhe, a que horas você vai entregar, a que horas vai chegar, né? Cada profissional desenvolve de uma maneira. Mas o importante é você não deixar passar esse detalhe. Cheque realmente todos os horários de entrega de todos os produtos, de todos os serviços, tá? Que também, detalhe importante, pode acontecer de alguém ou de algum profissional que trabalha, que é terceirizado, não ter entendido o horário ou ter anotado errado. Você consegue imaginar a importância disso? De não fazer esse checklist, de repente uma entrega, não chegar no horário combinado, do efeito que você queria, né? Ou do produto que você queria. Então, vamos lá, pessoal, detalhe importante, horário de chegada e tipo de serviço. Vai valorizar muito o seu trabalho e vai, com certeza, deixar muito mais personalizado. Vamos lá, nosso quarto item importantíssimo. O falar com os profissionais. Por que o falar com os profissionais? No dia do evento, os profissionais às vezes costumam ter outros eventos. Você consegue imaginar essa dinâmica de ter 2, 3 casamentos num final de semana, que está trabalhando não só com o teu, né? Com o seu casal de noivos, com a sua festa, com o seu evento, eles têm outros eventos. E eles costumam ficar, por não ter talvez checklist, por não fazer isso, por ser uma coisa muito pessoal, ainda não tão profissional, eles acabam também podendo trocar detalhes, trocar horários, ou fazer uma entrega meio mal feita, ou também, o que eu digo sempre, o profissional chegar mal apresentado, né? Não se apresenta bem. Então, esse também é um detalhe, um item importantíssimo que o checklist deve ter. Conversar com todos os profissionais, inclusive verificar com o maître se a equipe de garçons está completa e uniformizada, é um exemplo, né? Conversar com o profissional do doce, do bolo para a chegada e se todos os detalhes dos doces, do bolo ou de mais coisas que foram acordadas estão como listadas, acordadas, a decoração, a cor, né? Tudo isso, a fita, a cinta de cetim, todas essas coisinhas. Verificar novamente com os profissionais,
tá? Repassar tudo novamente um dia antes, à noite, à tarde ou pela manhã já começar a listagem. Tem profissionais de cerimonialista que começam antes, não tem problema, tá, pessoal? Eu estou passando porque é um checklist final, é realmente o do dia do evento, tá? Então, falar novamente com eles, ver se todos estão bem, porque pode acontecer um imprevisto de um profissional não se sentir bem, não estar bem, ou ter a necessidade de alguma ajuda, né? E o cerimonial é o responsável por tudo isso e para ajudar que aconteça da melhor maneira possível, tá? Então, profissionais verificados, os telefones todos certos para qualquer emergência. Outro item importante, o telefone da igreja, o responsável pela igreja no dia, né? E principalmente o contato do padre, se possível. Há pessoas que não passam ou que o pessoal vem de fora, às vezes vem um pastor ou padre de fora, não importa, alguém tem que se responsabilizar para qualquer eventualidade, né, pessoal? Vamos pensar que também podem acontecer um imprevisto com o nosso padre, o nosso pastor, e é importantíssimo o checklist ser feito também ou um dia antes ou já pelo sábado de manhã, tá? Marcando todo o horário, a chegada do padre, a abertura da igreja, porque vocês sabem, cada localidade, cada estado do nosso país exigem outras formas de trabalhar com a recepção religiosa, né? Cada igreja tem às vezes um contexto, deixa uma pessoa recepcionando ou abre muito mais cedo a igreja ou o padre abre na hora que chega, né? Então vocês sabem que isso é acordado com o cerimonialista e às vezes até o próprio cerimonialista vai abrir a igreja, tá? Em muitos lugares, no interior, às vezes acontece muito isso, né? Que ela só tem esse evento, então é tão confiável que eles chegam a dar a igreja para nós cerimonialistas, né? A chave da igreja. Então, maravilhoso isso também, um outro tipo de experiência. Então, vamos lá. O quinto item muito importante são os serviços. Ah, Marlise, mas você falou dos profissionais, você já, né, disse que temos que verificar os profissionais, o horário, mas por que o serviço? Porque o profissional, alguns profissionais têm um serviço que eles só vão conferir na hora. Por exemplo, os músicos, os que cantam na igreja, que são os tenores, eles sabem o horário, né? Você está falando com eles, mas o tipo de serviço. Quais são as músicas que ele vai cantar? Os instrumentos que ele vai usar. Isso está tudo certo, está tudo verificado. Teve alguma modificação, né, dos detalhes que foram acordados para a hora da montagem? Por exemplo, vamos exemplificar. Tive um problema com o teclado, tive um problema aqui, estou substituindo isso. Então, vocês percebem que não é ele talvez não ia te falar nada se você não perguntasse do serviço em si. Ele ia falar que está tudo certo, ele vai estar em tal hora. Não, você quer saber os detalhes, a música, o lugar onde vai ser montado, se está tudo certo, se ele verificou. Esses pequenos detalhes dos serviços que vão levar você a saber de alguma alteração. E quando acontece alguma alteração, claro, imediatamente você pode pensar, não, já está tudo resolvido. Não, mas de repente ele alterou e não te comentou essa alteração e chega na hora isso pode também dar algum problema, tá? Outro exemplo dos serviços que eu falo muito, o buquê da noiva, né? Não, as flores chegaram, tá tudo certo, mas tá tudo certo, chegou a rosa tal, chegou a orquídea tal, chegou a flor, discriminem as flores, falem sobre isso. A fita é a que a noiva pediu, né? Porque às vezes o próprio profissional, não por maldade, né, pessoal, mas pode haver na hora é tanto trabalho naquele dia, é tanto esforço, as pessoas estão todas envolvidas que pode passar alguma, realmente a cinta, eu não vi, eu não sei, a faixa de cetim, já estou verificando. Se o profissional falar estou verificando, já vou te retornar, você espere e cobre o retorno. Porque é muito importante que você auxilie ele nesse processo. Como eu estava comentando, eles podem estar trabalhando com muitos outros eventos, eles podem estar com a cabeça em muitos outros detalhes e não te retornam e acabam novamente esquecendo do detalhe que você cobrou. Então, muito importante, o checklist de todos os serviços que foram contratados, a discriminação, se está tudo certo, né? Não só
o profissional mais esse tipo de detalhe que são serviços, tá bem? Já aconteceu em casamentos, quando eu, há muitos anos atrás, estava começando, a gente não passava tanto esses detalhes, a gente conversava só com o profissional. E o que aconteceu justamente? Havia num trabalho de um profissional que ele teria que trazer às 4 da tarde, com tudo discriminado, e chegou na hora, ele não tinha visto que ele não tinha as caixas de entrega. Então vocês imaginaram a caixa de entrega, ele não sabia como ia trazer o produto. Então, isso em cima da hora. Pequeno detalhe, mas que também pode prejudicar e atrasar a chegada do produto ou do detalhe que você comprou e quer entregar e quer fazer para os noivos, que seja uma surpresa, que seja uma placa de entrada da igreja, né, que a criança vai fazer, vai levar, que seja as flores de alguma homenagem. Qualquer detalhe desse pode prejudicar a entrega. E isso, quanto mais específico você, cerimonialista, for, mais eficaz será o seu trabalho. E menos dor de cabeça, vamos ser sinceros, né? Menos dor de cabeça, porque o que menos você quer ter no dia do evento é dores de cabeça. A gente quer que tudo flua e aconteça da melhor maneira possível. Vamos lá então, vamos para o nosso 6º item. Outro que já pode ser visto como primeiro também, tá? Mas eu coloquei aqui só para a gente não esquecer de comentar. O clima do dia do casamento. Como vai estar o clima? Como acordamos hoje com o nosso clima? Você imagina que pode acontecer de tudo. Você pode estar com chuva, você pode estar com sol, um mormaço muito forte, pode estar realmente anunciando uma tempestade de ventos. Você tem que saber como vai estar o clima. Principalmente para quem faz casamento ao ar livre, que tem a cerimônia religiosa ao ar livre e a parte da cerimônia festiva no interior do espaço, de um buffet, de qualquer outro salão. Você precisa saber se o plano B está em ação, se está construído esse plano B, tá? Então, por isso que acordar de manhã no dia do casamento e ter esse checklist já para verificar como vai estar o clima, se houve alteração no clima, ainda mais no nosso país que acontece muito, principalmente no verão, chuvas, começa com um sol lindo, maravilhoso, à tarde dá muita chuva, o sul do país é assim, o centro é mais seco, o norte é mais seco também, mas costuma dar ventos. Então, você conhecendo todo esse processo, você vai poder resolver. E sempre o plano B ali, do lado. Tem o plano A perfeito, o plano B perfeito também. Já cheguei a fazer casamentos que no último instante, meia hora antes da igreja, nós fizemos toda a cerimônia dentro. Porque começou a levantar, questão de 40 minutos antes, um vento, um vento, um vento, e eu não podia correr o risco de sacrificar a entrada da noiva e os arranjos que estavam ali e de repente ficar uma coisa muito feia, vamos dizer assim. Eu preferi levar toda a estrutura para dentro e fazermos o casamento dentro no espaço coberto, tá, pessoal? Então não deixe você como cerimonialista de verificar isso, conversar com os noivos. O passo seguinte é você ligar para os noivos, olha, tá assim, a programação do clima para o final do dia assim ou para a tarde. Eu estou falando com vocês a respeito do plano B, passar o plano B, se acontecer isso, eu vou deixar tudo pronto, mantemos contato. Essa fala vai dar tranquilidade aos noivos, eles vão estar sabendo do que pode acontecer, né? E você, ao mesmo tempo, está segura que durante o processo, se você mudar a cerimônia religiosa ou qualquer outra cerimônia envolvida, para um espaço coberto também você tem a aprovação dos noivos e da família, né? Porque o sonho é deles, o evento é deles, o projeto é seu, a organização é sua, né? O direcionamento é seu, mas sempre com esse aval importante que é dos noivos, tá? E com muita responsabilidade, pessoal. Responsabilidade, sabe? Harmonia, essa conversa gostosa com os noivos, a empatia. Isso é muito, mas muito valioso para um cerimonialista de prestígio. Quanto mais você fazer com que o casamento seja seu, além de ser dos noivos, que seja tão perfeito como realmente você casando, você estando ali, você
vivenciando aquilo nos mínimos detalhes, mais sucesso como profissional você vai ter, tá? Então, isso, empatia é uma das características chaves do cerimonialista de prestígio. Vamos lá, depois do nosso clima, verificamos o nosso clima, tá tudo certo, a gente tá seguro que a temperatura tá tudo bem, vai ter ventos, vai ter chuvas, conseguimos resolver tudo. Começamos o processo de verificar os detalhes da igreja, como vai ser a montagem da igreja, a que horas eu vou estar montando com o decorador, quem da minha equipe vai estar montando a decoração e verificando os detalhes. Às vezes pode ser você mesmo, né? Cerimonialista, você, eu, estamos lá verificando a igreja, todos os detalhes. Quando há muito tipo de efeito, de trabalho diferente, as equipes costumam se dividir. Então, a pessoa responsável que vai estar à frente da igreja, verificando todos os arranjos, verificando o clima da igreja, como está a temperatura, vai ter ar-condicionado, não vai ter, vai chover, tem coberto na frente, né? Muitas igrejas não têm a parte do coberto na frente, então às vezes precisa se contratar um toldo, um acrílico para fazer essa entrada, tá? Tudo isso, a pessoa responsável da sua equipe ou você mesmo vai estar na igreja verificando. Se há outros casamentos no dia, que acontece muito, de se dividirem a igreja com a decoração e se mudar detalhes de um casamento para o outro. Quando é compartida a decoração, é verificar, por exemplo, se o seu casamento é o segundo, o terceiro, como está, se está tudo certo, se não tem algum material que caiu, se precisa ser retocado, tá? Então, e se é compartido a igreja, o responsável da sua equipe, ele tem que acompanhar ao mínimo um casamento antes. Se o seu for o primeiro, tudo bem, a equipe já está lá. Se o seu casamento for o segundo, o terceiro ou quarto, você tem que estar com alguém da sua equipe um casamento antes. Por quê? Porque pode atrasar esse casamento, pode se prejudicar algum arranjo, alguma coisa assim, tá? Pode acontecer algum imprevisto que leve na saída o seu casamento chegando e o casamento anterior saindo, algum problema de entrada e saída. Então, o cerimonialista que está ali te representando, da tua equipe, ele sempre tem que ser muito profissional, porque ele vai estar avaliando tudo isso e contactando você, se você não estiver. Está acontecendo isso, tal, temos esse problema, não temos, está tudo certo. Porque eu costumava muito, uma dica agora, quando acontecia que o meu casamento era o segundo ou o terceiro, eu já entrava em contato com o cerimonialista do outro casamento, tá? E também isso são dicas, pessoal, que valem ouro. Você entra em contato com o cerimonialista do outro casamento, repassa a estrutura do casamento deste cerimonialista, veja como vai ser a entrada, a dinâmica do evento, a saída, se é o mesmo padre, se não é o mesmo padre, o que pode acontecer? Se for o mesmo padre, ele já está sabendo e você já está em contato com ele. Agora, se não é, você tem que, claro, respeitar que o outro padre ele pode atrasar, ele pode levar a mensagem estendida e vai começar a atrasar o seu casamento. Então, é muito importante essa ligação entre você e o outro cerimonialista para os dois casamentos andarem em harmonia, nenhum prejudicando o outro, tá? Saindo do casamento, o seu já está ali, porque a maioria, quando um casamento está saindo, já os padrinhos do outro casamento já estão ali, já tem que formatar a fila, todo esse processo, né, pessoal? Então, o que fazer? Já ter isso tudo encaminhado, conversado com os padrinhos, conversado com a noiva, isso tudo para não prejudicar nada, nem um atraso é normal. Um atraso é normal. 10 minutos, 15 minutos, não mais que isso. Pela regra de etiqueta do protocolo de casamentos de luxo, casamentos que tem realmente uma sensibilidade, que segue um protocolo de etiqueta e postura, máximo 10 a 15 minutos, não mais, pessoal, não mais. Então você tem que, como profissional, conseguir fazer isso acontecer, e é possível, por isso que existe a organização, existe o checklist, existe todos esses meios para você fazer que seu casamento aconteça no protocolo, que aconteça com regras de etiqueta e postura, tá bom? Então, converse muito sempre com a sua equipe, treine a sua equipe cerimonialista para ter também isso muito claro.
porque a contagem dos minutos, elas vão. E você não pode retroceder. Então é só indo. Você precisa ser um ótimo profissional e não deixar passar um detalhe e cumprir isso. Cumprir essas regras e esse protocolo acordado com os noivos, tá bom? Então, uma dica muito, muito importante para vocês. Vamos lá, queridos, depois da igreja, né, que é a parte que tem muito para se falar, mas realmente eu quero dar tópicos hoje para deixar com os próximos episódios a gente comentar bastante sobre tudo mesmo, porque eu quero que vocês comentem e me façam perguntas, que é muito importante, e que eu possa respondê-las, para a gente continuar fazendo o melhor possível dentro de cada detalhe desses, que são muitos, muitos detalhes. Nós temos a preocupação com o nosso clube, como a nossa igreja, a saída, a entrada, outras noivas, um casamento só, aí a saída para o clube, para o salão de festas ou para o campo, não importa. Mas o checklist do salão eu coloquei aqui, ou da parte festiva, da cerimônia festiva do casamento, tem que estar também com tudo verificado. Horário de chegadas dos noivos, horário de alimentação, tá? Que horas vão servir o jantar, a parte de entradas, como vão ser as entradas, vão ser ilhas, vão ser um buffet, vão ser servidos à mão, né? Todo esse trabalho dos garçons, como estão uniformizados, né? Quem vai fazer a recepção, quem é o maître oficial no dia, se às vezes pode ser trocado por também algum imprevisto, quem é o maître do dia, como ele está, mantenha o contato com o maître para ver se o salão está montado para os decoradores, as mesas, os detalhes, né? A parte de serviço que faz parte do trabalho do buffet. Isso tudo verificado, queridos cerimonialistas. Não deixem passar nada. Eu muitas vezes ia de manhã já para o salão, tá? Revisava a limpeza, porque você falar no telefone com o clube, ou você falar com o responsável e dizer que está tudo limpo, tudo organizado, é uma coisa. Agora, você chegar lá e ver com seus próprios olhos detalhes todos, para você realmente pedir alguma mudança, não, isso não ficou tão bem, eu quero isso, é muito, muito importante. Já cheguei também em salões que eu repassei o checklist, depois de uma hora eu fui ao salão de festas, eu fui verificar a limpeza, verificar a parte de bebidas, não estava como eu queria. E se eu tivesse apenas escutado, tá tudo bem, não te preocupa, o que teria acontecido? Alguma coisa teria passado, né? Então, muito importante. Você que é o responsável por evento, no dia do evento, vá até o salão de festas acordado. E se você não puder ir, porque às vezes há uma distância, né? O clube é numa outra cidade, por exemplo, é 50 quilômetros, né? Você não consegue ir, peça para filmar todos os detalhes que você quer conferir, desculpe, todos. Peça para filmar como estão os banheiros, como está a cozinha, como estão os pratos escolhidos, as taças, e peça para fazer esse vídeo e te enviar. Aí você, claro, se sente mais segura em conversar com o maître, com o responsável, e também pedir o que você deseja que seja alterado. São detalhes? São muitos detalhes. Eu dividi a minha equipe para cuidar de detalhes, tá? Por quê? Porque eu sabia que a igreja era muito detalhe e o salão também era muito detalhe e eu estava muito envolvida com os processos. Então eu precisava que isso fossem todos verificados, tá, pessoal? Vamos caprichar nesses detalhes porque vale a pena. O teu casamento vai ser um sucesso. Seu nome está em jogo, né? Nosso nome está em jogo. Porque para ser um cerimonialista, criar fama nesse meio, criar um nome forte nesse meio, você precisa mostrar o teu talento, o teu trabalho, o teu esforço e principalmente todo o cuidado com a parte de eventos, tá certo? E vamos lá, depois do clube verificado, aí deixei como nono item, mas não que tenha que ser nessa ordem, a sua equipe. A sua equipe, equipe de cerimonial, ela já tem que estar em contato com você já muito cedo pela manhã, muito cedo. Tem que saber se todos estão bem, tem que saber se os uniformes, as roupas que vão usar estão de acordo com o que foi combinado. Vai ser todos de preto, vão ser pantalonas, vão ser blusas, camisas, ternos, sapatos, está tudo certo. A equipe tem que estar trajada. A que horas a equipe vai estar
pronta, os setores que a equipe vai assumir de frente primeiro, quem vai para a igreja, quem vai estar no salão, as recepcionistas, os cuidados com os detalhes, a responsável pelos doces, né? Que é imprescindível que esta profissional, se não for você, esta profissional, esta pessoa da sua equipe esteja na hora da montagem dos doces, dos bolos, das tortas, né? Que é a parte que decora junto com as flores ou mais para o final, mas é muito importante. Há lugares no nosso país, há lugares no sul do Brasil, a gente trabalha direto com os criadores, né? Que eu chamo que são os artistas dos doces, que realmente eles fazem a montagem da mesa. Em outros lugares, eles entregam apenas, porque como vem de muitos lugares, muitos tipos de doces, né? Às vezes o bolo vem de um doceiro, um tanto de docinhos vem de outro lado, alguma coisa de cremes e tortas vem de outro lado. O profissional do cerimonial é o artista que vai juntar tudo isso e vai transformar, junto com o decorador, numa obra de arte. Por isso que eu falo para vocês, instrução para a equipe é fundamental. A sua equipe tem que saber como o trabalho, como você ensinou, como você gosta, como é de praxe no protocolo de montar um evento, se organizar a parte dos doces, dos bolos no casamento. Se você, como eu fiz muito isso, pessoal, desde sempre, eu desenvolvi o gosto com isso, né? O gosto pelo detalhe, o lugar, mas nem todos o têm. E quando você não tem, você tem que buscar aprender e principalmente a sua equipe também. Então, por isso que os braços do cerimonialista, né, ou do organizador de eventos, são sua maior força, são sua luz. Porque os braços vão dar todo esse apoio e vão fazer tão perfeito como se fosse ele, tá? Então, converse com a sua equipe, repasse o trabalho, veja se está tudo certo, veja quem vai cuidar de cada setor, né? Se a organização foi vistoriada, quem vistoria um profissional ou outro, qual deles fazem isso, quem vai estar na recepção da igreja como esperando a chegada, quem vai estar na recepção do salão, na parte festiva, na chegada. Então, todos esses detalhes fazem também a diferença, tá bom? Então, esse é o nosso nono, que é a sua equipe. Sua equipe é seu guia do dia do casamento, tá? Eu fazia muito isso no final, nós fazíamos sempre no final do casamento de sucesso, quando o cerimonialista entrega todos os serviços, que ele tem todos os detalhes arrumados, que ele começa realmente a finalizar o evento, eu chamava todos da minha equipe e realmente agradecia, pode ir tranquilo, está tudo perfeito, muito obrigada, sabe, ter sempre muita consideração por sua equipe de trabalho, sempre engrandecer sua equipe de trabalho. Porque nosso nome é forte, porque eles existem, eles estão ao nosso lado, tá certo? São nossos olhos também. Então, muito, muito importante isso, tá, pessoal? E, como 10º item, e também muito importante, vamos falar hoje, que são os detalhes extras no checklist. Como detalhes extras, Marlise? Já falou tanto, falou de serviço profissional, de equipe, quais são os detalhes do clima? Pois é, pessoal, os detalhes extras no checklist do dia são os detalhes que cada casamento é diferente do outro, né? Então, igreja todos têm, né? Músico todos têm, mas tem detalhes extras que foram contratados ou que você criou, cerimonialista, e que não tem no outro, que você tem que estar muito seguro disso. Por exemplo, vai ter no meio da madrugada um show à parte, com uma banda à parte ou com quando tinha a época dos robôs, né, que ainda usam, mas teve o auge dos robôs, teve o auge de casais que dançavam tango, de shows, efeitos shows durante o casamento. Esses detalhes extras de um para o outro tem que ter o seu checklist bem feito, porque às vezes são surpresas também. E quando são surpresas, só você sabe, a sua equipe sabe, às vezes os noivos não estão sabendo. Só os pais, claro, os que contrataram. Mas você, como cerimonialista, tem que guiar e chamar para os detalhes importantes, como horário, surpresa tem que entrar de tal maneira, tem que chegar desta maneira. Então, esses detalhes fazem com que você consiga passar a informação correta para a tua equipe e para todos os envolvidos do casamento que não sabem e vão saber na hora que você, cerimonialista, determinar. Então, você imagina a importância e quantos detalhes existem e que só o cerimonialista sabe fazer na hora, sabe dar na hora, né? Então, muito cuidado com isso. Aí podem se passar, por não ser rotineiros, né?
não são detalhes que são normalmente usados, os cerimonialistas, às vezes, por um detalhe ou outro, acabam esquecendo. Então, por favor, anotem todos os detalhes extras, vejam, cobrem, liguem para o profissional contratado, que seja um serviço contratado, e repassem também esse tipo de horário, pagamento, tudo como vai ser, porque como é um extra, provavelmente não está na tua lista de planejamento, nem, por exemplo, de orçamento, que vai ser tudo feito depois, e você tem que estar com isso afiadíssimo, tá? Eu me recordo, principalmente shows de pirotécnicos também, dando exemplos, fogos de artifício lá fora, nos horários, tá? A pessoa responsável que chega 1 hora antes do efeito show, então ela tem que te procurar. Vocês passaram já por isso muitas vezes, acredito, e que sabem que é importante para não dar alguma gafe ou acontecer alguma coisa inesperada, tá? Então, eu espero muito. Hoje falamos sobre esses 10 itens. Eu anotei assim, o máximo de detalhes, mas a gente ainda vai falar muito sobre um, sobre o outro no decorrer de cada episódio. E eu quero que vocês aí deixem o comentário de vocês, se inscrevam no nosso canal, acessem as nossas mídias, participem também, porque cada vez mais essas informações ajudam vocês e também me ajudam a poder trabalhar com tudo isso novamente, passando essas informações lindas de tanta experiência e que eu sei que agregam muito valor na carreira de todo cerimonialista. E não percam o próximo episódio, tá? No próximo episódio a gente também vai estar falando sobre o mini wedding, que é um evento tradicional que está sendo muito usado agora com o intimista, mas que está cheio de ideias, cheio de detalhes que eu quero comentar com vocês, tá certo? Um beijo bem grande e nos vemos no próximo episódio.